Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o vídeo de hoje é mais um desvendando o Apocalipse. A mulher e o dragão. Eu vou falar um pouco desse tema no capítulo 12 de Apocalipse. Mas antes de eu falar desse tema, povo de Deus, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor vai estar comigo. Faça de mim o seu servo, meu Deus, para que eu possa explicar a lição o capítulo 12 de Apocalipse, o que significa a mulher e o dragão, para falar a história desse tema, meu Deus, para que eu possa alertar o povo do que vai acontecer, que já aconteceu e o que vai acontecer. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu for proclamar a tua palavra, a verdade da tua palavra. Fique comigo nesses minutos e segundos. Tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, falar sobre Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão. Capítulo 12 de Apocalipse, o versículo 1. Viu um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que significa isso? Era um sinal no céu. Era uma mulher que está vestida do sol. Está vestida do sol. O sol era em cima de sua cabeça. Era vestida do sol. E a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas, significa que Deus é detentor do sol e detentor da lua, do mundo. Uma lua debaixo dos pés, que é detentor, que é o dono do mundo, que é aquele que nasceria, que é dono do mundo, que se achando grávida grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasava a terça parte das estrelas do céu, quais as lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações como cetro de ferro. Quem é esse filho? Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio, para reger, todas as pessoas desse mundo. Não vem trazer a paz, mas vem trazer a espada. Jesus disse bem claramente, vim trazer a espada. Por quê? O que significa trazer a espada? Para salvar a todos. Que não veio para trazer uma mensagem, como se diz assim, linda, para todo mundo ficar, ouvindo igual hoje as igrejas de hoje fazem, confortando, o coração da pessoa, e sem falar de salvação para ela, ficar ouvindo só que Deus o ama, que ela pode fazer tudo que ela está fazendo, mas Deus, mesmo assim o ama, quer dizer, uma palavra confortável, para ela, mas sem dizer que ela está errada, que ela tem que sair da criação que ela está fazendo, da coisa errada que ela está fazendo, e voltar para Deus. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, na cabeça 7 diademas, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, o quase lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, de que a reger todas as nações como cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui está falando aqui está indo, como se diz, explicou quem é esse dragão, que arrastou a terça parte das estrelas, e está falando também da perseguição, dele, do dragão, que é Satanás. Esse dragão é chamado Satanás. Vai falar aqui mais para frente, aqui no capítulo 12. Vai falar que é Satanás, que é esse dragão, que quando brigou no céu, arrastou a terça parte dos anjos, com ele, que hoje são demônios, e
E quando Herodes, que ela ficou sabendo que nasceria, que era os 3 reis magos, que ela veio falar com Herodes, que era para que ele soubesse que nasceria, que era o Salvador, o rei de Israel, Satanás, através de Herodes, que ela acabou induzindo Herodes a perseguir, que era todas as crianças abaixo de 2 anos, que todos os homens, né, abaixo de 2 anos, era para que matassem, cara, que ali estava Jesus, mas Jesus foi preservado, Jesus foi salvo, e, cara, frustrou-se Herodes, frustrou-se Satanás, né, que desde o começo não queria que Jesus viesse, queria que todo mundo hoje, cara, igual, cara, eu li agora na escola sabatina, que era Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, cara, se Cristo não ressuscitasse, cara, a gente estaria, cara, perdido, cara, estaria vivo, cara, mas cara, com nenhuma salvação, nenhuma certeza de salvação. Então, por isso, cara, Satanás tentou, cara, de qualquer maneira matar Cristo, cara, para que ele não morresse, cara, para nos salvar. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado para o lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Aqui está falando de... cara, que Jesus reteu-se para o céu, né, que quando ele morreu, ressuscitou, foi para o céu. Que ele voltando à mulher, que era que eu esqueci de falar, que era a mulher com 12 estrelas na cabeça, que eram só os 12 apóstolos, que era que ali a mulher significa igreja, que os apóstolos, que era que propaganou a igreja, que era que montou a igreja, que era a igreja cristã, que era apostólica católica, a igreja católica apostólica, que era que não é a romana, que era que ali é a igreja verdadeira católica, que era que é a católica apostólica, a igreja católica apostólica, que Jesus montou, então, como os 12 apóstolos. Então, por isso as 12 estrelas na cabeça da mulher, que a mulher é a igreja. No livro Grande Conflito, no capítulo 32, no capítulo 32 do livro Grande Conflito, Ellen G. White fala desse confronto. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará em breve. O maligno está aumentando seus esforços para derrotar a obra de Jesus em prol da humanidade. Seu objetivo é manter as pessoas em trevas à rebelião até que a ministração do Salvador no santuário termine. Quando as pessoas da igreja estão indiferentes, Satanás não se preocupa. Entretanto, quando os corações indagam, o que devo fazer para ser salvo? Ele aparece para nivelar o seu poder contra Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. Em certa ocasião, quando os anjos foram se apresentar diante do Senhor, Satanás também compareceu no meio deles para não se prostrar perante o Rei eterno, mas para levar adiante seus planos perversos contra os justos. Isso está em Jó, capítulo 1, verso 6. Ele está presente quando os cristãos se reúnem para adorar, trabalhando com a flanco para controlar a mente dos adoradores. Quando ouvir o mensageiro de Deus estudando as Escrituras, observe o tema que será apresentado. Então usa suas habilidades sutis e sua astúcia para que a mensagem não alcance aqueles que a quem está enganando neste ponto. Quem mais necessita da advertência será incitado a realizar alguma transação comercial ou será impedido de alguma outra maneira de ouvir a palavra. O inimigo vê os servos do Senhor preocupados com as trevas que cercam as pessoas. Ele ouve as orações dos filhos de Deus pedindo graça divina e poder para quebrar o encanto da indiferença e da preguiça. Então, com o zelo renovado, tem as pessoas a conceder-se com o apetite ou a autogratificação. E desta maneira entorpece suas perfeições para que não consigam ouvir as coisas que mais necessitam escutar. Afinal, ele sabe de que todos aqueles que negligiam a oração e a leitura da Bíblia serão vencidos por seus ataques.
Por isso, inventa todas as distrações possíveis para ocupar a mente. Seus agentes estão sempre em atividade quando Deus está trabalhando, acusando os seus servos mais fervorosos e delicados de Cristo, de enganados ou enganadores. A atividade deles é deportar os motivos de todo o ato nobre, espalhar dúvidas e despertar suspeitas na mente dos inexperientes. Mesmo assim, não podemos identificar com facilidade dos que eles são os filhos, o exemplo de quem segura a obra de que realizam. Vocês a reconhecerão por seus frutos. Mateus capítulo 7, verso 16. Quer dizer, aqui está falando, né, do conflito entre Satanás e Deus, né, que ele engana as pessoas. Ellen White disse, e o que significa que a mulher, porém, fugiu para o deserto, que era para que preparasse o lugar para ela, para ele, para sustentar 1260 dias. Aqui está falando da igreja primitiva, que teve aquela perseguição de Nero contra a igreja, né, que jogava os israelitas, né, que eram todos que acreditavam em Deus. Eles falavam que eram hereges, que era na arena, que era para os leões comer, que era crucificavam as pessoas, queimavam as pessoas, que era dentro da arena de Roma, que hoje está destruído lá, que ela tem um pedaço só construído, que era porque foi destruído, é ruínas, né? Que era naquela arena ali em Roma, que era feito isso, que era o grande evento deles, que eles matavam os cristãos ali. Então, era a perseguição. Depois, muitos séculos depois, o Vaticano, que é onde é o Jardim de Nero, que era da casa de Nero, vocês não sabiam disso, né? Mas o Vaticano é bem no lugar que era o Jardim de Nero. Foi construído dentro do jardim, onde que era o Jardim de Nero. Então, quer dizer, tem alguma dúvida que o dragão não sustenta o Vaticano? Que não sustenta o papado? E começou a perseguir, os cristãos, que era por 1260 dias, ou, profeticamente, 1260 anos, 12 séculos de perseguição, matando mais de 100 milhões de cristãos. Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo do seu povo. Versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. E a autoridade do seu Cristo foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo os que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por sua palavra, do testemunho que deram ao mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto festejai aos céus. Festejai aos céus. E vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quer dizer, o capítulo 12 começou, falando da igreja, que seria montada, antes mesmo, do nascimento de Jesus. Depois falou do nascimento de Jesus, que Jesus foi perseguido, que Herodes perseguiu Jesus para matá-lo, que era através de Satanás. Eu expliquei que Satanás não queria que Jesus nascesse para ter a salvação, queria que morresse para ter a salvação de todos nós. E depois, ela falou da igreja nos tempos de Nero e foi para a igreja na Idade Média, a Idade de Trevas, que era de 1260 anos, que era de 538 até 1798, quer dizer, aquele que mataram, que era mais de 100 milhões de cristãos, a Igreja Católica Romana, que era o Vaticano, que aqui está em Daniel capítulo 7, capítulo 7, que era o chifre pequeno. Agora o versículo 13, o dragão persegue a mulher.
Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Ao seu lugar aí é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui está falando da Idade Média agora. Ela voltou-se para a Idade Média. Ali falou que era da Idade Média um pouco, agora focou-se de novo para a Idade Média. Cara, para a idade o tempo o tempo escuro, cara, o tempo de trevas. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. O que significa, cara, mar em profecia? Povos, nações e línguas. Cara, então, cara, vomitou da sua boca multidões. Cara, os exércitos mataram os valdenses, que eram em cavernas. Cara, tiraram fogo dentro das cavernas, cara, para matar os valdenses, cara, os insurgenses. Cara, todas aquelas pessoas que andavam com Bíblia, que era escondida dentro de sua roupa, porque ela era consideradas hereges. Lê a história, cara, na enciclopédia, cara, do Google, que aí você vai ver, cara, que não estou inventando, cara, é a história, que aconteceu. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Quer dizer, aqui eu vou ler até o versículo 16, porque o 17, eu vou fazer um outro vídeo explicando. O 17 é para o tempo final agora. Então, por isso que eu li do 1 ao 16. Falou-se, então vamos fazer uma recapitulação. O versículo 1, que ela fala de uma mulher com 12 estrelas na cabeça, com o sol em cima de sua cabeça e a lua debaixo dos pés. Está falando que Deus tem autoridade de tudo isso. Ele é o dono do mundo. Ele criou o mundo, ele é o dono. A mulher é a igreja. Ele nasceria, ia plantar a igreja. Que ia fazer uma igreja. E quem regeria eram os 12 apóstolos. Ele regeu, isso está em Atos. Que eles andaram, o Atos dos Apóstolos, que andaram, e em outras igrejas para levar a palavra de Deus. Depois, muitos anos depois, ela está falando das pessoas dos mártires que foram mortos na mão de Nero. Depois foram para a Idade Média. Ela falou da morte de mais de 100 milhões de cristãos que morreram, na mão do papado. E agora, ela está falando, o versículo 17, ela fala, do tempo final. Vamos ler, alguns versos aqui na Bíblia, para impor esse, que está falando desse tema. Vamos abrir em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, e o verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vós tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Quero uma igreja pura, quero uma igreja que não tenha pecados, quero que não tenha coisas vãs, quero uma igreja pura, quero que leva a verdade a todo tempo, a todo culto, a toda celebração. Vamos abrir em Malaquias, lá no Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4 e o verso 2. Malaquias capítulo 4 e o verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Quer dizer, quem é o sol da justiça?
Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 17, verso 9. Apocalipse 17, verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Quer dizer, está falando aqui de mais uma. Está falando aqui mais de uma mulher. Que é mais que essa, que é a mulher prostituta. Cara, que a besta carrega. Que é o Vaticano. Cara, que é a Igreja Apostólica Católica Romana. Cara, o capítulo 17 inteiro fala dessa igreja. Cara, a igreja prostituta. Cara, que se prostituiu com os reis da terra. Cara, que mataram os cristãos. Que os reis da terra beijaram seus pés. Cara, foram até ele. Cara, que rege através dele. Cara, ele manda nos reis. Cara, ele que manda, cara, no mundo. Aqui na terra. Cara, o papado rege todos os reinos. Cara, por isso que no tempo final agora, os 10 reinos será controlado por ele. Igual está em Daniel capítulo 11. Cara, o papado, do 36 até o 44. Cara, fala dos tempos finais. Cara, que o papado, cara, se sobrepõe a todos. Cara, quem batalhará contra ela? Cara, ninguém batalhará. Capítulo 13 fala, quem pelejará contra o dragão? Quem pelejará contra a besta? Quer dizer, ninguém se propõe ninguém se propõe contra o Vaticano hoje. Cara, ela faz conforme a sua vontade. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 1 e o verso 35. Lucas, capítulo 1 e o verso 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te moverá com a sua sombra. Por isso também o N Santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quer dizer, falou para quem? Era uma mulher. Era a mãe de Jesus, Maria. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 2 e os versos... Mateus capítulo 2 e o verso... E o verso 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes. Grandemente mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual precisam se informará dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Quer dizer, aqui está falando da perseguição, né? De Satanás envolveu Herodes nessa perseguição. O rei Herodes. Agora vamos para Mateus capítulo 27 e os versos 51 a 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram os que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Quer dizer, está falando aqui da morte de Jesus, né? Quando Jesus exclamou, está feito, e morreu. Quer dizer, cumpriu-se a profecia. Vamos para o Antigo Testamento, vamos para Números
capítulo 14 e o verso 34. Números 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra 40 dias, a cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Quer dizer, aqui profeticamente, né? 40 dias que os espias espiaram a terra, né, para ver se a terra era boa. Que Deus falou através de Moisés, né, para que enviasse 12 espias para espiar a terra. E ficaram 40 dias, e por desagrado do povo que não aceitou o relato dos espias, Deus pôs essa enfermidade. 40 dias ou 40 anos que vocês ficaram presos nesse deserto. Vocês não entrarão na terra prometida. Vamos para Daniel, capítulo 7. Está falando aqui, por que eu li Números 14, 34? Porque está falando aqui que a mulher foi sustentada por 1260 dias, profeticamente 1260 anos, Deus protegendo o seu povo na Idade Média. Vamos para Daniel, capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Está falando aqui do chifre pequeno, que é o papado, que é a Igreja Apostólica Católica Romana, que matou mais de 100 milhões de cristãos na Idade Média, por 1260 anos. Mas vai reger de novo agora no tempo final. Mas, abreviando. Deus abreviou o tempo. Se lá foi 1260 anos, nos tempos finais, 1260 dias literais. 3 anos e meio, 42 meses. Literais. Será um curto prazo de tempo do reinado papal no tempo final. Então, por isso, o povo de Deus. Essa foi a lição número 12, que era a mulher e o dragão. Lido o verso 1 até o 16. O verso 17, que termina o capítulo 12, vou fazer um outro vídeo, explicando no tempo final, que ela serve para o tempo final. Então, mais para frente eu farei esse vídeo com o capítulo 17, que era o capítulo 17, não, o capítulo 12, verso 17. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer a nossa fé para terminar esse vídeo. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que eu estive contigo, meu Deus. Para que esta mensagem que eu expliquei hoje, meu Deus, possa cair no coração das pessoas, para que elas possam saber da história, que muitos hoje não lêem a Bíblia, muitos não sabem de profecia, mas precisam saber, meu Deus. Precisa ter conhecimento para os eventos finais. Por isso, meu Deus, faça que essas pessoas coloquem dentro do coração esta mensagem verdadeira. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, povo de Deus. Me ajudem aqui nesse canal. Se inscreve no meu canal. Deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receber o meu vídeo. E um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.